A Assembleia de Deus Vila Alpina apresenta Momento da Palavra com o pastor Antônio Larentes. Eu gostaria de reler com os irmãos o verso 17 do texto que foi lido aí de Tiago. São Tiago, o escritor desta carta. Esta carta foi escrita pelo irmão físico de Jesus, Tiago Justo. Não era apóstolo, tinha 2 apóstolos, e tinha o Tiago Justo, que era o pastor da igreja de Jerusalém, irmão de Jesus, irmão carnal, filho de Maria e de José. Então ele escreveu esta carta, Tiago Justo, e ele escreveu aqui no verso 17: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Você pode glorificar a Deus, irmão? Nós queremos falar um pouco sobre os dias de Elias. Os dias de Elias era tempo de luta, tempo em que Deus levantou homens fiéis para trabalhar com o seu povo, que era um povo especial, E a Bíblia diz, irmãos, que eles sofriam um tempo de crise. Crise é um tempo tenebroso, crise é algo difícil, situação difícil. Crise é uma situação crítica. Quando você entra em crise, você fica sem saída. E Israel vivia nesta situação, dias tenebrosos, dias cansativos. A Bíblia diz que nós devemos orar para que estejamos fortalecidos para vencer os dias maus, dias difíceis. Independente da dificuldade que cada um tem, existem dias em que a dificuldade cai numa família, cai numa cidade, terremoto numa cidade, num estado, num país, e agora no mundo todo. Todo lugar está passando por esta situação. Israel, primeira coisa que nós vamos verificar, eles estavam vivendo uma crise política. O que tinha acontecido? O avô de Acabe, que era o rei, chamava Zinri, e esse homem, ele assumiu o reinado, e com 1 semana que ele estava reinando, ele se desesperou, tamanha dificuldade que o povo estava passando, e a Bíblia diz que ele se suicidou, ele botou fogo na casa que estava e não saiu de dentro, foi queimado. Então você vai encontrar isso registrado aí em 1 Reis, capítulo 16, verso 25, e aí Acabe assume, e Acabe assumindo, ele assumiu uma época de seca, uma época de fome, uma época de morte. Estava se cumprindo algumas coisas necessárias para corrigir a nação de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que a crise econômica, ela se estendeu em todo o sistema governamental. Toda a população estava vivendo com falta de chuva, não havia agricultura e acabava tudo. E as pessoas entravam num caos, porque não havendo chuva não há mantimento, não havendo chuva não há pasto, não havendo pasto não há gado, não havendo gado não tem alimentação, e o povo vivia disso. E a Bíblia diz
que não chovia. E então a situação fez com que a crise se estendesse de uma maneira social. E os valores foram invertidos. Quando a crise fica muito grande, as pessoas procuram as coisas mais absurdas para fazer. Qualquer tábua podre é um barco. Qualquer coisa é importante. E na crise fizeram uma inversão tremenda de valores. E a Bíblia diz que Acabe, ele convida Obadias. Obadias era um dos seus auxiliares, um dos líderes também. E ele manda aquele homem procurar mantimento. Aonde encontrasse mantimento. Sabe para quem, irmão? Para os animais. Para os cavalos, para as mulas, para o gado. E o povo morrendo de fome. Mas o rei estava com medo. O rei estava com dificuldade financeira, econômica. Então vamos cuidar do gado. Irmão, é um perigo muito grande quando animais passam a valer mais do que gente. Quando animais são mais protegidos do que as pessoas. Mas, irmãos, quando Deus coloca a sua mão para cobrar, irmãos, o homem faz desgraça. O homem só pode fazer alguma coisa boa se Deus estiver com ele. Senão ele não domina as suas ideias, seus pensamentos. E a crise foi tão grande que entrou na moral. A moral tinha se abatido. Não existia mais respeito, não existia mais consideração. E Baal começou a comandar, através da esposa de Acabe, que era Jezabel. Jezabel, então, criou o culto da fertilidade humana. Criou, introduzindo nesse culto um trabalho espiritual, protegendo homens que atendiam Baal, Azera. Azera era um toco de árvore que eles adoravam. Baal era um deus estranho, do paganismo. E a Bíblia diz, irmãos, que Jezabel fez com que essa situação fosse tão forte, que tanto Baal quanto Azera conseguiram. Baal 400 profetas e Azera 450 profetas. Irmãos, pessoas que tinham um profeta de Deus, agora tem 850 profetas de deuses estranhos para dominar. E era levantado altares em todos os montes, em todos os lugares. Irmãos, a vida espiritual do povo ficou totalmente comprometida. E a Bíblia diz, irmãos, que viviam esses profetas na casa do rei, no palácio, que era no mesmo terreno do templo. Quando fora construído o templo, foi construído também a casa. Você encontra que Salomão, ao construir a casa, ele fez de acordo com a planta que o seu pai tinha dado. Porém, o Davi tinha construído a casa para ele. E a casa dele era tão importante que um dia ele está dormindo e ele acorda e ele olha aquela beleza toda e ele pensa, mas não pode ser isso, não pode acontecer isso que está acontecendo. Eu nesta casa estucada, nesta casa tão bonita, nesta casa tão formosa, e o Deus lá no meio da cabana, lá debaixo das tendas, lá debaixo das barracas. E aquilo serviu para que ele levantasse, chamasse o profeta e dissesse para ele, eu vou fazer uma casa para Deus. E Deus chamou o profeta também e disse, fala para ele que eu não aceito casa das mãos dele. A mão dele é uma mão muito sanguinária. Davi não foi chamado para fazer casa para mim.
Davi foi chamado para governar o povo, e as mãos dele são mãos sanguinárias. Ele havia matado muita gente com os exércitos de Israel. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela casa, que era tão importante para Davi, que Davi olhava aquilo e achava que Deus tinha que ter também uma casa, porque a dele era muito grande e muito boa. Aquela casa agora era a morada dos profetas de Baal e dos profetas de Azera. Então a situação, irmãos, e a Bíblia diz que o reino, a governança, a liderança ficou comprometida com o paganismo, que não era nem idolatria, que era falso os profetas, que era falsa a religião, que o Deus pagão era aqueles deuses que mandavam matar as crianças. Moloque, por exemplo, era um deus feito de bronze, fazia parte do mesmo grupo, e as famílias entregavam suas crianças, jogando seus filhinhos no braço do Moloque, que era um deus que ficava incandescente, acendiam o altar embaixo, e aquilo ficava uma brasa. Quando aquilo estava bem aceso, aquela imagem virava uma tocha, e eles pegavam as criancinhas, mandavam tocar os tambores bem alto, para não ouvir os gritos das crianças, e sacrificavam lá nos braços de Moloque. Essa era a situação. Glorifique a Deus, irmão, porque você não viveu aquele tempo. Adore a Deus que Ele escolheu esse tempo para você viver. Glória a Deus. E a Bíblia diz que nesta situação tem um profeta de Deus, tem um homem de Deus. Deus sempre levanta alguém em horas difíceis. Deus sempre tem alguém que é instrumento dele para a realização de grandes maravilhas. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Porém, Elias orou para não chover. 3 anos e meio não choveu. Elias orou para chover, e veio chuva, e deu mantimento, e deu plantação, e voltou a funcionar. Mas isso não resolveu o problema de Acabe. E um dia Elias encontra com Acabe, e Deus usa Elias para conversar com Acabe, e diz para Acabe: até quando vai perdurar esta situação? Irmão, situação ruim perdura só até quanto Deus quer. O profeta Elias olha para Acabe e diz: olha, nós temos que decidir. Nosso reino está dividido. Ou Israel serve o Deus verdadeiro, ou vai servir Baal. Eu sou representante do Deus verdadeiro. Então nós vamos fazer aqui vamos fazer uma disputa aqui. O Deus que mandar fogo num sacrifício que nós vamos oferecer, esse é o verdadeiro. Então nós vamos levantar um altar, e o senhor Acabe, o senhor chama os seus profetas, os profetas de Baal, os profetas de Azera, chama todo o povo que está apoiando essa gente, e leva lá para o monte, e lá nós vamos oferecer sacrifício. E a Bíblia diz que Elias, que confiava em Deus, não se atemorizou, chegou lá e comandou aquilo. Disse: Acabe, primeiro vocês estão num número maior, eu sou sozinho, você está com 850 profetas, o povo está com você, então faça primeiro o seu altar. Faça o altar, e clamem, e orem, e busquem. Se o vosso Deus descer fogo do céu e queimar o holocausto, então aí eu também vou servir. Acabe se viu agora numa situação
acomodada. O homem que ele achava que prejudicava Israel, era o Elias. Porque o Elias tinha orado para não chover, e não choveu 3 anos e meio. Elias orou para chover e choveu. Então Elias era para o povo uma pessoa importante, e aquilo prejudicava Acabe e Jezabel. Embora Acabe tinha o poder de reinar, mas era Jezabel que mandava, é Jezabel que comandava. E a Bíblia diz, irmãos, que eles oraram e deu meio-dia e o fogo não desceu. E Elias dizia para eles: ora mais alto, clama mais. O Baal é um Deus, ele pode estar ocupado, eles podem estar atendendo outras pessoas, ele pode ter viajado. Clame mais alto, orem com mais intensidade. E a Bíblia diz, irmãos, que eles se retalhavam, e eles pulavam no altar, e eles se esfregavam pedra no corpo, e eles gritavam. Aí Elias bateu palma: faz favor, terminou o horário, já é a minha vez. Glória a Deus. Irmão, não tenha pressa, vai chegar a sua vez. Irmão, não se atemorize, vai chegar a sua vez. Glorifique o nome do Senhor, adore o nome do Senhor. Deus que você confia é o Deus verdadeiro. Elias chamou alguns companheiros e disse: vamos reparar o altar. Eles quebraram tudo, arrebentaram tudo. Vamos reparar. Trouxe 12 pedras do riacho, fez um altar novo, colocou a lenha, colocou ali a arrumação direitinho. Elias deu uma olhada, falou: faz uma valeta aqui em volta, faz uma valeta, despeje água aqui em cima desse altar, derrame bastante água. E diz que eles encheram, derramaram muita água sobre aquele altar, a ponto daquela valeta que eles haviam aberto em volta ficar cheio d'água. Um desafio, irmão, muito grande. A madeira seca, a pedra seca, não pegou fogo, não veio fogo. Agora Elias, que vai clamar por fogo, manda jogar água. A água é para apagar fogo. Mas eu vejo Deus transformando aquela água em combustível. Glória a Deus. Deus é poderoso, irmãos, para pegar qualquer coisa que você tenha e transformar numa pedra preciosa, numa bênção muito grande. Aleluia! Ele transformou a água lá do casamento em vinho. Ele multiplicou 5 pãezinhos e 2 peixes, e 15.000 pessoas comeram. Ele está aqui, irmão. Ele está aqui. Pode encher a valeta d'água, que o fogo vai descer. E Elias então faz uma oração muito simples, muito simples. Ficou orando 40 dias, 40 noites. Não precisou ficar pedindo para ninguém gritar mais alto. Não. Simplesmente ele olhou para o céu e disse: Senhor, agora é nós. Agora é nós dois. O Senhor mostra para essa gente que o Senhor é o Deus. É o seu nome que está sendo enxacalhado aqui. É o seu nome que está sendo colocado nessa desvalorização. Mostra para eles que o Senhor é o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que de repente, como que um raio desceu,
queimou o holocausto, queimou a lenha, consumiu a água, bebeu a água que estava em volta. Glória a Deus, irmãos. Deus tem pessoas especiais para obras especiais. Deus tem pessoas especiais, extraordinárias, para obras extraordinárias. O que você precisa é muito grande, é muito valoroso, tem muito valor. Eu quero dizer para você, o Espírito de Deus está aqui. A presença de Deus. Glória a Deus. E ali foi consumido aquilo tudo. E a Bíblia diz que o profeta mandou matar. Eu não sei de que maneira. Matou os 850 profetas. Mas eu quero dizer um pouquinho aqui, irmão. Por que Elias conseguiu aquilo? Primeiro, porque Elias era um moço submisso, era um moço obediente, era um moço que cria no Deus verdadeiro, era um moço que atendia, ele concordou com Deus, ser alimentado pelo corvo. Eu não sei se aqui na igreja tem uma pessoa que, se Deus mandar um corvo trazer um bife para você, você vai comer. Tanto animal bom, logo um corvo. Quem sabe o que é corvo aqui? Do que o corvo vive? Deus falou, vai lá, eu vou preparar um garçom para você. Na hora certa ele vai trazer a sua comida. Quando menos espera, é o corvo que vai levar a comida para o profeta. Vai lá e você vai beber água daquele riacho. Riachozinho, não tem água mineral, tem água com gás, não tem água com sabor, não, é daquele riachozinho. Vou beber daquela água, é daquela, tá bom, senhor. Bebia do riacho e comia da carne que o corvo levava. Mas quando ele fala, Senhor, mostra que o Senhor é Deus, o fogo desceu. Mas não importa do que você está vivendo, importa de quando você glorifica, o fogo acende. Importa de quando você glorifica, a bênção vem, o resultado chega. Não importa como você está vivendo, não importa. Deus prepara dentro desse quadro Elias. E Elias é convidado por Deus. Olha, Elias, é o seguinte: o corvo não vai vir mais trazer comida para você, e o riacho vai secar também. Então você levanta e vai lá para Serepta. Lá tem uma viúva que vai cuidar de você. Elias podia dizer, mas Senhor, uma viúva? A viúva precisa de ajuda de todo mundo. Mas ele não questionou. Eu quero mostrar para os irmãos, o homem que Deus usou com tanto poder, ele tinha que obedecer coisas absurdas. Muitas vezes Deus manda a gente fazer coisas que não entende por quê, irmão. Você pede uma bênção e fala, eu vou te dar a bênção, mas você faz isso. E você, não, isso aqui não é de Deus não. A bênção é de Deus, mas o que ele mandou fazer, isso aqui acho que é o cão que passou por aqui. Mas Elias não. Foi para Serepta. Chega em Serepta, vai lá encontrar. Talvez ele pensou, bom, uma viúva rica talvez. Uma viúva que tem uma pensão muito boa, que o marido deve ter deixado fazenda, deve ter deixado, né? Deus vai me mandar para onde? Não, chega lá e ele pede para aquela mulher, a senhora faz um bolo para mim. Ela disse, eu não tenho como fazer bolo para você não. Eu tenho um pouquinho de farinha só, tem só um pouquinho, que eu estou pensando em fazer um bolo para mim e para os nossos filhos, e nós vamos comer e vamos morrer. É a última comida que eu tenho.
Mas ele era homem de Deus, irmãos. E não tinha o coração mole, não. Não tinha o coração mole. Tem obreiro que pensa que para ser homem de Deus tem que ser, né? Fazer tudo que o povo quer. Tudo que as pessoas querem. E aí o que aconteceu? A mulher não sensibilizou Elias. Elias está atendendo o que Deus mandou fazer. Se é a viúva de Serepta que vai me dar comida, então a senhora faz favor. A senhora vai em casa, faz o bolo e traz primeiro para mim. Traz primeiro para mim. Porque se você fizer isso, a farinha da panela não vai se acabar. E o azeite da botija não vai faltar. Oh, aleluia! Em tempo de crise, Deus precisa de gente que confia nele, que acredita nele e que obedece a ele. Glória a Deus! E Elias pôde nesta situação, dentro deste quadro, ele pôde agora conhecer o Deus provedor e o Deus sustentador do seu povo. Aquele que sustenta e aquele que provê. E ali nós vamos encontrar, irmãos, fechando aqui, que a fé de Elias, confiança dele, a crença dele, apresenta 5 qualidades de fé e de confiança. Primeiro, a fé como crença. Ele creu. Ele creu. Igual Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu e a crença de Abraão foi lhe imputado como fé. E Elias também. Então, ele obedeceu ao Senhor. Obedeceu ao Senhor. Creu. Ele sentiu a fé também como doutrina, base no conjunto de regras dos antigos. A fé, ele não fez simplesmente nas palavras dele. Vou voltar um pouquinho aqui. Quando ele manda consertar o altar, ele traz representante de toda a tribo de Israel, uma pedra de cada tribo. Os filhos de Israel, que eram os filhos de Jacó, não estavam ali com ele, mas as pedras estavam. Os sustentáculos da confiança de Israel através da sua família, dos seus filhos, estavam ali. Estava ali também o holocausto montado, estava ali também o altar, estava ali a presença do homem de Deus, o sacerdote, o profeta, o que Deus determinou que tirasse Israel daquela situação. E a Bíblia diz, irmãos, que ele creu nas regras dos antigos, não fez o que deu na cabeça dele, não fez como um novo obreiro, um novo profeta, não, ele fez aquilo que já vinha lá de trás. Ele colocou as bases que tinham sido tiradas. Aqueles holocaustos que se levantavam para Deus, Jezabel havia tirado, havia derrubado, havia arrancado tudo e feito altares a Baal, a Azera. Ele desmanchou aquilo tudo. Colocou água limpa, água nova, altar novo, madeira nova, pedras tiradas do ribeiro. Irmão, não pense que as coisas antigas não valem nada. Não, irmão, agora nós estamos numa igreja moderna, do século 21. Irmão, a igreja é moderna, mas a sustentação da igreja, a base da igreja, a estrutura da igreja é antiga, irmão. Você está salvo aqui porque alguém manteve as pedras no lugar, alguém manteve o fogo aceso até agora. Alguém abanou as brasas até agora, e você está aqui, irmão. Glória a Deus.
Eu louvo a Deus, irmãos, que dos 90 anos do ministério de Madureira, eu tenho 78 vivido nele. Louvo a Deus, irmão, porque já vi muitas coisas acontecerem. Mas, irmãos, aquele que me trouxe até aqui vai me ajudar a chegar até o fim. Eu quero dizer aos irmãos, o mesmo Jesus que me batizou com o Espírito Santo com 9 anos de idade, pode batizar você aqui, que é novo convertido, chegou agora. Não precisa entrar na escola, onde se aprende, fala língua estranha, não. É Jesus que batiza, é Jesus que salva, é Jesus que perdoa, é Jesus que cura. Ele é a pedra, Ele é a coluna. Quando Ele está no lugar certo, quando as doutrinas fundamentais estão no lugar certo, você não precisa passar 15 dias, 20 dias, 30 dias orando, não. Você pede e o céu se abre. Glória a Deus. Fé como confiança enfrentou profetas, 400 de Baal, 450 de Azera. Não estremeceu, não amarelou, como diz modernismo, não é? Quando alguém se amedronta, amarelou. Mas não, ele não amarelou, não. Parece que eu estou vendo Elias aqui bem vermelho, bem aceso, glorificando a Deus ali e pedindo, irmão, que Deus fizesse a obra, e não temeu a fúria de Baal, a fúria dos seguidores de Azera, não. E ele creu de tal maneira que a sua fé lhe deu substância criadora. Como? Ressuscitando o menino que havia morrido. Nós não falamos sobre esse assunto, mas é um grande milagre de Elias, ressuscitando o menino morto. Glória a Deus. Jesus que dá vida. Ele também teve a sua fé como sentimento. Sentimento, irmão, de ver de novo o fogo descendo, o altar sendo consumido, fogo sendo derramado, e aquele sentimento de ver Deus recebendo a adoração, ainda que fosse lá num campo aberto. Não importa aonde está a sua casa. Eu não sei quantas pessoas estão me ouvindo. Talvez você esteja num barraquinho, talvez você esteja na cozinha, porque a sua casa não tem uma sala, sentada num banquinho. Talvez você não tenha tanto espaço, mas eu quero dizer para você, Deus opera onde está o seu servo, não em que e o que ele tem. Deus não está preocupado com o que você tem, Deus está preocupado com o que você é. Amém? Glorifique a Deus por isso. Então, irmãos, foi convivendo com essas grandes dificuldades que ele matou os falsos profetas, acabou com a religião do paganismo dentro de Israel, foi vivendo nessa situação que ele pôde sentir o que é comer carne trazida por um corvo. Era muito mais do que o povo todo, que o rei mandava buscar mantimento para dar para os animais, para dar para o gado. Deus cuidou dele. Deus cuidou dele, arrumando uma viúva para lhe sustentar. E a Bíblia diz que Elias pôde sentir o poder do Deus provedor. Agora vamos voltar para o versículo que nós lemos. Elias era homem sujeito às mesmas coisas que nós. Ele não era um super-homem. Ele não era um anjo. Ele não era um querubim. Ele era um homem. Mas a Bíblia diz que era um homem subordinado, submisso. Um dia, Deus chamou ele e disse: você agora vai ser recolhido.
E a Bíblia diz, irmão, tanta gente que já existiu nesse mundo, é incalculável, incalculável. O irmão não sabe, nós não sabemos, possivelmente nós tenhamos dificuldade de ter um número exato das pessoas que já viveram aqui. Só ele e Enoque foram transladados. Esse Elias que eu estou falando aqui, que também ficou com depressão, que depois do grande milagre que ele realizou, ele caiu numa fraqueza. Porque quando ele matou todos aqueles profetas e acabou com aqueles deuses e aconteceu tudo, a Jezabel ficou desesperada. Ela disse: eu não vou dormir enquanto eu não matar esse homem. Aí Elias levou uma paulada. Homem que matou 850, botou fogo naquilo tudo, fez uma arruaça tremenda. Agora está com medo da mulher chamada Jezabel. Fugiu, se escondeu, depressivo. E Deus precisa chegar lá e dizer: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? E Elias tinha uma história para contar para Deus. Senhor, mataram nossos pais, mataram os profetas que foram antes de mim, agora querem me matar também. Senhor, me mata, tira minha vida. Irmão, em tempo de crise, mesmo servo de Deus precisa tomar cuidado, irmão. Olha a cabeça dele. Por que que ele está com medo de morrer na mão de Jezabel e está pedindo para Deus tirar a vida dele? Não é morrer do mesmo jeito? Porque ele está escondido de Jezabel. E o anjo diz para ele: não, come pão, bebe água e vai aqui fazer um caminho, uma jornada aqui. Você vai viajar aqui 40 dias e vai lá para frente, depois nós vamos se encontrar. E a Bíblia diz que ele fez isso. Comeu, o anjo voltou lá e disse: não, você comeu pouco, rapaz. É longo o caminho. Come mais. Você é muito mole, rapaz. Só com esse pãozinho que você comeu, você vai parar na metade do caminho. Come mais, come tudo. Aí ele comeu. Aí foi embora. Aí o anjo sumiu dele e ele chegou lá, encontrou uma pedra e entrou dentro. Ficou lá numa caverna. Caverna é lugar de defunto, irmão, não é lugar de crente. A caverna eles usavam para colocar defunto. E Elias está lá dentro. E Deus procurando Elias. E vem uma ventania. Elias olha, não é Deus. Vem um alvoroço tremendo. Escuta um barulhão, terremoto. E ele sai. Não é nada. Aí ele escutou uma brisa suave. Aí ele botou a cabeça para fora. E ouviu uma voz: que fazes aqui, Elias? Senhor, mataram os profetas, querem me matar também, tira minha vida. Estava com a mesma manha. Crente abençoado também é manhoso, irmão. Manhoso. Tira minha vida. Já mataram tudo mesmo. Aí a voz olha bem para ele, fala, mirando ele, e diz assim: olha, Elias, você levanta, você ainda tem que ungir 3 reis, e você tem que preparar um para ficar no seu lugar. E eu quero dizer para você uma coisa: pode voltar sem medo, porque lá atrás, onde você está dizendo que mataram todos, tem 7.000 joelhos. Eu tenho lá 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Oh, aleluia! Irmãos, a obra de Deus é muito grande. Quando você pensa que está sozinho, Deus está dizendo para você: não, tem muita gente orando por você, tem muita gente jejuando por você, tem muita gente
pensando em você, apresentando você a Deus. Fica aí na sua casa, porque você não pode ir na igreja, mas a igreja está lá. Eu tenho 7.000 joelhos que oram por você, clamam por você, pedem por você. Vai, Elias! Glória a Deus! Que Deus nos abençoe, irmãos, que a sua palavra surta os efeitos, para que possamos confiar que o Deus que nós servimos é o Deus que atendeu Elias, que era homem sujeito às mesmas coisas que nós. Ainda a Bíblia diz, as mesmas paixões. Irmão, eu sou meio... tenho minhas fraquezas. Elias também. Tem as minhas desconfianças, Elias também. Tenho meus medos, Elias também. Eu não sei por que na igreja eu clamo, eu oro, eu sinto alegria. Chego em casa, é porque talvez a sua casa está sendo uma caverna, irmão. Eu não sei o que você faz lá na sua casa, fora do culto. Levanta o seu altar, irmão. Faça o culto doméstico. Ore. Consagra os seus objetos. Faz uma varredura lá na sua casa, irmão. Quem sabe está cheio de coisinha lá que você nem sabe que está lá, mas não presta. Dá uma pesquisada lá, irmão. Lá não tem ídolos, lá não tem coisas, lembranças, recordações do seu tempo de desviado, de incrédulo. E que você aceitou Jesus, mas que você mantém lá. Faz uma limpeza, irmão. Transforma aquela caverna num altar. Se você tem lá dificuldade, irmão, se lá você sente tristeza, irmão, entre cantando, entre glorificando, entre batendo palma, entre saltando. Agradeça a Deus pela sua casa, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus por aquilo que você tem. O que Deus quer de lá é só você, não é o resto. O que interessa para Ele é você. Nem o seu corpo Ele quer, nem o seu corpo. Se você morrer, Ele vai dar um corpo novo. Ele quer você com um corpo glorificado. É isso que interessa. E nesta noite, o Espírito de Deus está aqui para fortalecer você, animar você, encorajar você. E você vai receber muito mais. Parece que as irmãs cantaram aqui, que Deus nos dá bênçãos muito mais do que pedimos. Não é assim? A irmãzinha ali precisava só de um telefone. Foi na loja e comprou 3. Deus deu para ela. Agora o pai disse, não, foi eu que comprei, não foi Deus. Não, é Deus. Você tinha tanto tempo para comprar antes dela orar. Depois que ela orou, Deus consertou, acertou o coração. E aí trouxe. Deus usa, irmão. Deus tem perto de você gente que Ele vai usar para dar para você, para fazer com você aquilo que você precisa. Ele vai fazer isso. Amém? Deus abençoe cada irmão, cada irmã. E você que está em casa, meu irmão, você procure se fortalecer no Senhor. Nós queremos respeitar, estamos respeitando a sua dificuldade para poder estar na igreja, mas estamos fazendo culto que vá até você. E eu quero que você participe dele. É para você que nós estamos mandando as mensagens, as pregações, os hinos, o louvor. A igreja se preparou para que você na sua casa não ficasse isolado. Quando você pode vir na igreja, você vem. Agora que você não pode, a igreja está chegando lá. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos. Momento da Palavra.